Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro. Hoje à tarde começa o verão. Nesta edição a gente mostra que o Ministério da Saúde reduziu o intervalo para a dose de reforço para 4 meses. E o governo vai doar vacinas contra a Covid para outros países. Você vai ver também que a Graça Filmes lançou em DVD a série The Chosen, Os Escolhidos, que mostra a vida de Jesus como você nunca viu antes. O governo federal publicou uma portaria que exige o passaporte de vacina e teste negativo para entrada no país para brasileiros e estrangeiros. O ato foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União. A portaria, que atende às exigências estabelecidas em decisões do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, determinou que o brasileiro ou estrangeiro que ingressar no país por transporte aéreo terá que apresentar um teste tipo antígeno com resultado negativo ou não detectável realizado em até 24 horas anteriores ao embarque. O passageiro poderá apresentar o teste do tipo RT-PCR, realizado em até 72 horas antes do embarque. O viajante terá também que apresentar o comprovante de preenchimento da declaração de saúde em, no máximo, 24 horas de antecedência. O turista pode apresentar o comprovante de vacinação impresso ou por meio eletrônico, comprovando a imunização com vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde. A aplicação da última dose deve ser realizada 14 dias antes do embarque. Nos casos de pessoas que não puderam tomar as vacinas por questões comprovadas ou com idade abaixo do elegível, deverão realizar quarentena de 14 dias na cidade de destino final. A Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o relatório final do projeto de lei orçamentária, que define a forma como o governo vai gastar os recursos públicos no ano que vem. Deputados e senadores se reuniram nesta segunda-feira para discutir e votar o relatório final do orçamento de 2022, mas o texto do deputado Hugo Leal foi entregue durante a madrugada e houve discordâncias pontuais entre os parlamentares. Por isso, a votação que estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira foi adiada para a terça. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, disse que a remarcação ocorre especialmente para que se possa buscar mais recursos para a educação, além da divergência de deputados e senadores sobre o valor destinado ao Fundo de Financiamento de Campanha. No projeto inicial, o recurso seria de 2,1 bilhões e no relatório aumentou para 5,1 bilhões. Não há tempo suficiente para votar esse relatório hoje. Nós estamos com 4 grupos de trabalho lá em cima, primeiro da educação, para tratar exatamente daquele teto que foi trazido a essa comissão pelo Movimento Nacional da Educação, reitores, educação básica, das universidades, instituto. Portanto, nós estamos com uma comissão acompanhada do técnico. Outra mudança apresentada pelo relator diz respeito ao valor do salário mínimo. Pela proposta do Poder Executivo, o salário mínimo ficaria em R$ 1.169. No relatório final, passou para R$ 1.210. O Congresso Nacional precisa aprovar o orçamento de 2022 antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 22 de dezembro, quarta-feira agora. O Ministério da Saúde antecipou para 4 meses o período para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O objetivo é aumentar a proteção da população contra a variante Ômicron. O tempo para a administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 caiu para 4 meses. Antes, o intervalo era de 5 meses. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, através de uma rede social. Ele publicou que o objetivo da medida é ampliar a proteção contra a variante Ômicron. Queiroga, que é médico, explicou que a dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes, reduzir as hospitalizações e óbitos, especialmente entre os que fazem parte dos grupos de risco. O ministro recomenda ainda que a população se informe sobre o calendário vacinal em cada cidade para verificar se já é hora de vacinar. A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 é para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose ou a dose única há mais de 4 meses. Infectologistas avaliam que a medida de reduzir o tempo do intervalo para a aplicação da dose de reforço pode ser positiva, já que estudos sugerem que alguns meses após a aplicação da vacina, a proteção pode cair. Existem evidências de que após a imunização contra a Covid-19, a titulação de anticorpos ela pode cair significativamente após 4, 5 meses. Então, dependendo da situação, você reduzir o intervalo entre as doses
isso pode ser benéfico, né? Mas só em situações em que a gente já tenha os estudos comprovando que isso é seguro. Igual fazermos aí a terceira dose para ter um reforço aí desse sistema imunológico. A gente está aprendendo gradativamente que, com o passar dos meses, a vacina vai perdendo a sua geração de anticorpos, ou seja, vai diminuindo a sua eficácia. Alguns estudos mostram que a partir do 4º mês, essa diminuição já é sensível a propiciar aparecimento de formas leves a moderadas, sendo que o pico dessa perda seria após os 6 meses. É importante fazer a revacinação, sim, mas mais importante que isso, vacinar quem ainda não foi vacinado, nem com as vacinas de 1 dose ou com as vacinas que necessitam de 2 doses. Então é necessário o booster, é necessário a vacina de toda a população e é necessário a gente continuar com as medidas de uso de máscara, uso de higiene respiratória, ou seja, evitar tossir e espirrar em ambientes abertos, tentar limitar gerações de aerossóis e principalmente higiene de mãos o tempo todo. As orientações da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid são para que sejam utilizadas principalmente as vacinas da Pfizer para o reforço de quem tomou Coronavac, AstraZeneca e também a Pfizer. Alternativamente, também podem ser utilizadas as vacinas da Janssen ou AstraZeneca. Quem tomou a Janssen, inicialmente vacina de dose única, também terá que buscar o posto de saúde para tomar a dose de reforço. Além disso, o Ministério da Saúde reforça a necessidade e a importância de que todos que tomaram apenas uma dose da vacina completem o esquema vacinal. E para contribuir com o fim da pandemia, o Brasil anunciou nesta segunda-feira que vai doar vacinas para países da África, da América Latina e Caribe. Segundo o Ministério da Saúde, a doação não vai impactar no calendário do Plano Nacional de Imunização e representa o primeiro passo de um processo de cooperação com o mundo. O Ministério diz que o país está cada vez mais convencido de que é necessário e urgente fortalecer, ampliar e diversificar a capacidade produtiva mundial de produtos médicos, especialmente vacinas. O Brasil é um protagonista da saúde global. E, nesse momento, nós temos a satisfação, ao lado do embaixador Paulino, de poder anunciar que o presidente Jair Messias Bolsonaro editou uma medida provisória, cujo objetivo é autorizar o Poder Executivo Federal a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países, em caráter de cooperação humanitária internacional. A proposta prevê que as doações serão efetivadas em termo firmado pelo Ministério da Saúde, que consultará o Ministério das Relações Exteriores para definir os destinatários e respectivos quantitativos dos imunizantes a serem doados. É importante também ressaltar que a efetivação da doação dependerá da manifestação de interesse e anuência de recebimento do imunizante pelo país beneficiado. Tenho imensa satisfação de sinalizar que iremos oferecer, nesse primeiro momento, 10 milhões de doses em doação por meio da iniciativa COVAX Facility, com margem de alcançarmos até 30 milhões de doses de imunizantes doados àqueles em situação de maior vulnerabilidade. O Brasil já tem um longo e bem-sucedido trabalho no combate à pandemia de Covid-19, em especial por meio da maior campanha de vacinação da nossa história. A partir de hoje, poderemos somar nossos esforços também para o avanço global da vacinação. Só estaremos seguros quando todos estivermos seguros. Sem os dados de 5 estados, as médias de mortes e casos por Covid-19 seguem mais baixas do que o normal. O Brasil já registrou mais de 22 milhões de casos desde o início da pandemia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 70 mortes por Covid-19. Agora são 617.873 vítimas da doença. Também foram somados mais 2.097 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro.
Ao todo, mais de 22.215.000 diagnósticos já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 142 vítimas. Está abaixo de 200 pelo 17º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 27% em relação a 2 semanas atrás. Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados contribuiu para a redução. A média móvel de casos indica 3.415 registros por dia. Também apresenta tendência de queda, com uma diminuição de 62% em relação a 2 semanas atrás. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 unidades da federação registram alta: Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia. Outros 5 estados estão em estabilidade: Amapá, Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco. 12 estados apresentaram queda. Dessa vez, 5 unidades da federação não informaram os dados: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins. Mais de 325 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 160.560.000 pessoas tomaram a primeira dose, 75,2% da população. Mais de 141.700.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 66,4% da população. Já a dose de reforço foi aplicada em mais de 23.300.000 pessoas, ou 10,9% dos brasileiros. A cidade de São Paulo confirmou 4 novos casos da variante Ômicron. O total de infecções pela variante da Covid chega agora a 17. O verão começa hoje a partir da 1 da tarde e já é possível notar o aumento das temperaturas em algumas regiões. Por conta do solstício de verão, o fenômeno que marca o início da estação, o sol deve predominar por mais tempo hoje, trazendo a sensação de um dia mais quente e mais longo também. Vamos ver agora as temperaturas, a previsão para esta terça-feira em algumas cidades do país. Em Petrolina, Pernambuco, a máxima prevista é de 28 graus, mínima de 23, máxima de 28, previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. Em Goiânia, a temperatura pode chegar aos 30 graus. Em São Paulo, o dia vai ser quente, com máxima também de 30 graus. No Rio de Janeiro, o tempo deve ficar um pouco encoberto, mínima de 22, sem previsão de chuva, e aí a máxima é de 28 graus. Em Cascavel, no Paraná, os termômetros podem chegar aos 33 graus. Depois do intervalo, a gente mostra que a Graça Filmes lançou em DVD a série The Chosen, Os Escolhidos, série que conta a história de Jesus Cristo, contada sob o ponto de vista dos apóstolos, de pessoas que conviveram com ele. Você vai ver os detalhes a seguir. 8h47, horário de Brasília. O governo de São Paulo vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes, externos ou internos, até o dia 31 de janeiro. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Jean Gorenstein. O governo iria liberar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro, mas recuou. O objetivo é reforçar a proteção da população contra a Covid-19 e também contra a gripe. Ontem, o medo da propagação da variante Ômicron atingiu com força os mercados. O petróleo chegou a cair 5% e as principais bolsas do mundo fecharam no vermelho. No Brasil, o Ibovespa teve desvalorização de 2%. O dólar chegou a R$ 5,74. O medo da propagação da variante Ômicron e o impacto sobre a retomada da economia derrubaram as bolsas pelo mundo. Em meio à aversão ao risco, os principais índices de ações na Europa, Estados Unidos e na Ásia fecharam em forte baixa. No Brasil, o Ibovespa, índice que mostra o desempenho das ações das empresas mais negociadas, caiu 2,03%. O dólar fechou com valorização de 1,02% a R$ 5,74. O preço do barril de petróleo Brent chegou a cair 5%, depois reduziu as perdas para 2%. Ainda falando da Ômicron, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não planeja confinar o país. Em um discurso previsto para hoje, ele deve dar mais detalhes sobre a decisão. O democrata também deve divulgar medidas para incrementar o acesso aos testes de Covid-19. A variante Ômicron trouxe temores de que mergulhe o país em uma nova onda de contágios.
Autoridades de saúde esperam que a variante ultrapasse em breve a Delta nos Estados Unidos. O risco de aumento de infecções é amplificado pelas festas de fim de ano e as condições meteorológicas propícias a reuniões em ambientes fechados. O conselheiro da Casa Branca sobre a crise sanitária, Dr. Anthony Fauci, anunciou no domingo semanas e meses difíceis à medida que o país se aproxima do inverno. Os Estados Unidos são o país com mais mortes por coronavírus. No total, são 807 mil mortos. O Supremo Tribunal Federal prorrogou até o dia 5 de janeiro o prazo para que o governo dê informações sobre a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade, a vacinação contra a Covid. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, aceitou um recurso da Advocacia Geral da União, que apelou em nome do governo federal. O prazo original venceria ontem. Vamos falar de esporte. O nadador brasileiro Nicolas Santos faturou o tricampeonato mundial dos 50 metros borboleta no torneio de piscina curta de 25 metros, torneio disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O nadador Nicolas Santos voltou a desafiar os limites da idade e fez história em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Aos 41 anos, Santos cravou o tempo de 21 segundos e 93 centésimos e ficou em primeiro lugar no Mundial dos 50 metros borboleta no torneio de piscina curta. Dylan Carter, de Trinidad e Tobago, e Matteo Rivolta, da Itália, completaram o pódio. O brasileiro já tinha sido campeão da prova em 2012 e em 2018. Com essa nova conquista, o atleta alcança a marca de 11 medalhas em mundiais de piscina curta, ficando atrás apenas de César Cielo, que tem 12. Essa é uma excelente época do ano para acompanhar uma série sobre a história de Jesus Cristo, contada de uma forma diferente. Milhões de pessoas já viram o enredo. E nada melhor do que receber a versão da Graça Filmes de The Chosen, Os Escolhidos. Você é perigoso? Talvez para alguns. A vida de Jesus Cristo como você nunca viu antes. Então eu pergunto de novo. Temos um problema. O chamado milagreiro. Jesus de Nazaré. Parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. É com esse slogan que a série The Chosen, Os Escolhidos, tem despertado o interesse de milhões de pessoas em todo o mundo. O roteiro traz a história de Jesus Cristo contada sob o ponto de vista dos apóstolos, das pessoas que conviveram com ele. Se tivermos uma sessão de perguntas e respostas, sempre que fizermos algo que não estejam acostumados, o tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Vamos, puxem! A série é toda baseada nos relatos da Bíblia, mas com uma abordagem mais humana. O objetivo é aproximar o Deus do homem e causar identificação com o espectador, como conta Jonathan Rumier, o ator que interpreta o papel de Jesus Cristo. Naturalmente, interpretar Jesus é algo grande para qualquer ator e para ele foi. E ele sentiu que com esse grande desafio, ele conseguiria, essa era a intenção dele, de trazer Jesus de uma maneira mais real para o povo. E através de como a série tem sido escrita, para quem já assistiu e para os que vão assistir agora através da Graça Filmes, vão ver que mostra o lado humano de Jesus, como ele interagia com as pessoas, como ele se relacionava, e tudo isso foi muito importante para ele, o fato dele poder estar atuando, né, nesse aspecto com Jesus e trazendo isso, fazendo com que Jesus fosse mais real, mais verdadeiro para as pessoas. A produção é norte-americana e chama atenção pela qualidade digna de Hollywood, com efeitos visuais e fotografias de alto padrão. Isso não é para você. Isso é diferente. Acostume-se com o diferente. Nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Eu vejo você. A estimativa é que 300 milhões de pessoas já assistiram à série, que foi exibida em mais de 150 países. Além das plataformas digitais, o brasileiro agora terá acesso a esse conteúdo em mais um formato, em DVD. A Graça Filmes firmou um acordo com a produção de The Chosen e acaba de lançar esse álbum duplo, com a primeira e a segunda temporadas. Um ótimo presente para quem conhece, mas principalmente para quem ainda não conhece em detalhes a vida de Jesus Cristo. A qualidade, tudo que você vai ver ali realmente vai te impressionar.
é feito com essa ideia. A ideia é evangelizar, levar a Jesus a pessoas que, de repente, em outra situação não tinham contato e vão poder assistir isso. Então, para você que tem algum parente, alguém que, de repente, não é da igreja, não está ligado, essa pessoa vai poder assistir isso aí, porque é um entretenimento, mas, ao mesmo tempo, é algo que traz a mensagem da vida de Jesus para a pessoa, do amor, de como Jesus tocava as pessoas. A previsão é que a série chegue até a 7ª ou 8ª temporada. E o curioso é que o espectador pode ajudar a financiar a produção. Os recursos para a gravação dos primeiros episódios foram arrecadados por meio de um financiamento coletivo. Empresas e pessoas físicas puderam participar. 16 milhões de dólares foram arrecadados. Eu não sei o nome dele. Seu tempo de ser conhecido ainda não chegou. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos. Você tem coisas muito maiores pela frente, Simão, filho de Jonas. The Chosen, para a primeira temporada, conseguiram 15 milhões de dólares nesse método. E o interessante é que não são só empresas que participam, pessoas físicas. A maioria dos doadores é pessoa física. Para quem entra no aplicativo, no website, vê lá a possibilidade. Você pode doar qualquer valor, 5, claro, em dólares, né? Porque aqui nos Estados Unidos, 5, 10 dólares para... Eu quero ajudar. Então tá ali, eu quero que mais uma pessoa, mais 10 pessoas vejam, então a pessoa pode dar a sua contribuição. E ela continuou, claro, foi a primeira temporada, depois a segunda temporada foi totalmente, claro, como já foi feito, e a terceira temporada eles estão quase já conseguindo o valor necessário para essa terceira temporada. E assim eles planejam fazer até a última, só com dinheiro arrecadado de contribuições das pessoas. O ator que interpreta Jesus Cristo comemorou o fato dos brasileiros poderem participar desse projeto. Ele veio com muita importância os parceiros internacionais, dentre eles aqui no Brasil a Graça Filmes, porque é através desses parceiros que eles estão conseguindo ampliar o alcance da série, que já era grande através do aplicativo, mas agora então esse é o intuito deles, levar ao maior número de pessoas e com isso levar o evangelho, levar a cura, levar o encorajamento para essas pessoas que vão descobrir mais sobre Jesus, vão conhecer ou aprender mais sobre Jesus. Então, todos esses parceiros e a Graça Filmes têm uma importância muito grande para eles nesse sentido. E em bom português, agradeceu. Obrigado. Pelo menos eu reconheceria se o visse outra vez? Sim. Eu o reconhecerei pelo resto da minha vida. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Daniela Paris. Tchau, bom dia.